E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson, esse aqui é o meu canal, Jefferson Guzu Oficial. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilhe. E quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você está gostando e ele manda para mais pessoas. Quero aqui também hoje agradecer a Ótica Perfil de Iguaraçu, nossa nova patrocinadora aí, Ótica Perfil. Se você precisa de comprar um relógio, perfume, anéis, óculos, e lá também faz exames, tá bom? Você faz o exame lá, você ganha 50% de desconto, aí você faz o óculos lá mesmo. A metade, quem paga é a ótica, tá? Muito bom. Então, se fosse você, não perdia tempo, se você não acha que tá com a visão meio ruim aí, marca lá já a sua agenda, faça o seu exame de vista e já compra o seu óculos lá mesmo, com melhor preço, melhor qualidade, e eles fazem lá para vocês até tantas vezes lá, mais de 10 vezes no cartão. Só conversar com o pastor lá, que o pastor Osés ajeita para você, faz um negócio muito bom para você, tá bom? Óticas Perfil. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Hoje estou aqui com o pastor Ricardo. Hoje vamos falar um pouquinho de Deus para vocês. Espero que esse vídeo possa tocar no seu coração, possa mudar a sua mente, que talvez você está passando por algum momento difícil. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, tá? Muito obrigado, pastor, por o senhor ter aceito o meu convite, tá? E eu queria saber um pouquinho do pastor, da sua vida, do seu começo de ministério. E também, rapaz, o pastor lê 120 livros, cara, por ano. Jesus, dá trabalho de eu ler a mensagem da mulher quando ela manda. Pois é, Jefferson, eu sou pastor há 15 anos, sou pastor titular da Cláudia do Lar, mas eu estou na igreja há 20 anos. Mas o meu maior presente, o maior ministério é a minha família, né? Sou casado, estou há 25 anos com a minha esposa. Inclusive, nesse momento, enquanto eu estou aqui, a minha esposa está na UTI com a minha filha. Tenho 3 filhas, que é um presente de Deus para a nossa vida. E, como você falou, gosto muito de leitura, gosto de ler bastante, gosto de aprender. Sou formado em teologia, sou bacharel em teologia, sou pós-graduado em teologia também no Novo Testamento e estou acabando meu mestrado em estudos avançados do Novo Testamento. E eu acho que recebi uma vocação de Deus e estou tentando aprimorar essa vocação para poder ensinar as pessoas o caminho do Senhor. Eu acho que todo dom perfeito vem do céu e o dom não é para nós, é para o outro, né? Então, até esses últimos 4 anos eu tenho me dedicado muito a aprender. A partir do ano que vem, se Deus me der a oportunidade, eu quero começar a ensinar, a jogar, a derramar sobre a vida das pessoas um pouquinho do que eu sei. Eu sempre digo para as pessoas que, apesar do meu conhecimento, do meu pouco conhecimento, a gente não é o dono da razão, não é? A gente tem as nossas opiniões, mas isso não quer dizer que as nossas são certas. Mas eu gosto de afirmar, gosto de debater aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso sobre o Evangelho, sobre Cristo, que é a minha razão de viver. Isso sou eu, né? Pastor, professor, escritor, mas principalmente um pai, um esposo, e que ama a família, ama minha família, minha esposa, minhas filhas, e tento melhorar a cada dia. Cada dia eu tento melhorar como ser humano, para ser melhor para elas, para ser melhor para o meu rebanho também. Isso é a base. Aqui eu vi um livro dele, ó. Ele é escritor, ele tem 16 livros, né, que você fez? 16 livros. 16 livros. Fala um pouquinho dessa área de escrever livros, assim, como surgiu. Então, há uns 10 anos atrás, não mais, um pouco mais, 10 anos atrás, eu estava orando de uma sexta para sábado, às 3 horas da manhã, um pouco mais, não sei. E eu lembro que Deus falou comigo assim, olha, pega o livro e escreve o que eu vou te dar. Mas até então não escrevia nada. Aí depois de um certo tempo, de certos anos, eu comecei a escrever demais. Eu acabava um livro, começava outro, acabava um livro, começava outro, a escrever, muita coisa. E aí foram nascendo os livros, foram nascendo muitos livros. Recentemente eu escrevi também materiais para cursos de casais, curso de batismo, discipulados. Escrevi também material para a escola bíblica do Evangelho de Mateus, do Evangelho de João.
Esse último ano agora não estou escrevendo basicamente nada, a não ser para o mestrado, né, que a gente tem que escrever muita coisa. Mas acho que tem um ano, quase 2 anos que eu não escrevo um livro, algo nesse sentido. Também escrevi 2 e-books pela Amazon, né, tá à venda na Amazon também. E isso nasceu primeiro do coração de Deus, do meu coração, e aí eu fui escrevendo. E é algo que eu gosto demais mesmo de expor minhas ideias, de escrever. Até alguém esses dias, algumas pessoas perguntou para mim assim, pastor, por que você não escreve sobre o que vocês passaram com sua filha na UTI, né, o tempo que vocês passaram lá? E eu estou pensando, se Deus permitir, escrever algo que possa colaborar, ajudar para as pessoas que têm passado a mesma situação que a gente, né? Mas é isso. Escrever também é um dom e é um ministério. O senhor é evangélico desde quando nasceu, igual os crentes que falam desde berço, nasceu em berço evangélico, ou teve alguma situação com o pastor? Não, eu sou batizado há 20 anos, né? Estou na igreja há 20 anos. Minha mãe começou a ir primeiro para a igreja evangélica, somos de famílias católicas, eu e minha esposa. E aí um dia nós fomos assistir o batismo do meu pai na igreja, no domingo de manhã. E lá a pastora fez um apelo na hora do batismo. Aí eu, minha esposa, minha mãe e meu pai nos batizamos no mesmo dia. Nos batizamos. Poucos meses depois eu já comecei a me enturmar, a pregar. Só que eu era muito tímido. Quer dizer, eu sou muito tímido ainda, né? As pessoas confundem, às vezes as pessoas falam, o pastor é um pouco metido. Não, eu sou tímido. Eu sou uma pessoa na minha. Quando me dão liberdade, eu começo a falar. Então, eu me lembro que eu chegava na igreja e ficava ali, segurando a mão da minha esposa, né? Com medo de falar, com medo de me expor, olhar para aquelas pessoas, achava as pessoas evangélicas super-homens, né? Santos. Eu olhava para os meus defeitos e eu não conseguia expressar, não conseguia falar. Mas, ao mesmo tempo, eu ali naquele banco, segurando a mão da minha esposa, quando eu via o pastor pregando lá na frente, algo queimava o meu coração, sabe? Algo mexia comigo, eu falava, acho que eu quero fazer isso. E aí, alguns meses depois do batismo, teve um curso de evangelista na igreja, me inscrevi, começamos em umas 40 pessoas, acabamos lá com uns 10 no final, e no final do curso tinha que pregar. No final do curso, a formatura do curso era uma pregação. E nesse dia da pregação, eu preparei a pregação, tudo, mas aí eu cheguei do trabalho em casa e falei para minha esposa, eu não vou conseguir falar na frente. Vai, fala para a pastora que eu atrasei, alguma coisa assim. E a minha esposa, por insistência da minha esposa, olha, aniversário edifica a sua casa, né? Por insistência da minha esposa, ela falou, não, vai sim, você vai conseguir. Aí eu fui na formatura, né, no último dia, e ali de 10 ou 15 que estavam ali para pregar, ninguém pregou. Só eu preguei. Eu me lembro que foi na sexta-feira à noite, só eu preguei, mas eu não queria, não tinha coragem. Tinha feito um esboço lá de 3, 4 páginas, em 10 minutos tinha pregado o sermão, não tinha mais assunto. Aí acabou, ali, na sexta-feira à noite acabou, formamos. Aí a pastora falou para mim assim, olha, agora nós vamos pegar quem fez o curso e nesse domingo agora vocês vão fazer o culto. Aí ela falou, bom, como só você pregou, você prega no domingo. O primeiro culto que eu preguei foi um culto de Santa Ceia. Não foi fácil. Aqueles últimos dias eu nem bebi direito, né? Porque falar em público não é fácil. Mas eu compreendi que era a vontade de Deus sobre a minha vida. A partir desse dia, Jefferson, eu jejuava muito, muita oração. Eu fiz um jejum de 51 dias, de uma refeição por dia. Emagreci, nesse período, quase, acho que 14 quilos, se eu não me engano, nesse processo. Muita sede, muita fome de Deus, né, do que eu queria fazer. E aí eu fui deixando tudo de lado para servir a Deus. Deixei trabalho. Quando eu saí para ficar só com o ministério, alguém me tinha me convidado para montar uma empresa, eu tinha um dinheiro guardado. Eu falei, não é isso mais que eu quero servir a Deus. E aí entrei por essa vida e fazem, que eu vivo só pela fé, né, da bondade de Deus, já fazem 11 anos que eu estou vivendo assim. Não é fácil, humanamente falando. Como eu disse, eu tenho 3 filhas, mas Deus nunca deixou faltar. Eu passei muitas situações difíceis,
mas nunca passei necessidades. Situações difíceis eu passei várias, mas necessidade Deus nunca deixou faltar, nunca deixou faltar. Se nós não podíamos comer a melhor carne do mundo, nós tínhamos a carne ali, né, o que dava para comer. Então, assim, Deus, quando Ele te chama para alguma coisa, Ele vai te sustentar. Então, muitas vezes, Deus não colocava na mesa o que eu queria comer, mas Deus colocava o que eu precisava comer, né? Deus não tem obrigação de suprir as nossas necessidades, as nossas vaidades. Necessidades são outras coisas, né? Então, não me arrependo em nenhum momento de estar vivendo isso, de estar vivendo o ministério. E como eu disse, eu tento me preparar cada dia mais para aprender mais com Deus e poder ensinar também as pessoas. Quando o pastor vai pregar, assim, eu sei que o pastor, como o senhor é estudioso, o senhor estuda, Já chegou, assim, de você chegar na igreja, assim, e Deus fala assim, ó, eu não quero que você pregue isso, eu quero que você fale outra coisa, assim, sem você ter esboçado ali. Não, acontece muitas vezes, sabe? Você tem que ter Uma das coisas que a gente precisa, Jefferson, na vida, e é para a vida, não é apenas para o ministério, é ter discernimento. Entender o que é a tua vontade e o que é a vontade de Deus. Nós temos que discernir isso, e somente em espírito a gente consegue. Quando a gente fala assim, ouvir a voz de Deus, não quer dizer que Deus falou, como, né, a voz que eu estou ouvindo sua a minha. É uma voz que fala ao nosso coração. A gente identifica que é Deus falando. Mas eu acredito que às vezes, e acontece muitas vezes, mas eu acredito que às vezes também as pessoas expõem muito as suas vontades sobre a vontade de Deus. Eu quero pregar esse texto. O pregador tem um grande defeito. Todas as vezes que ele lê a Bíblia, ele acha que ele está lendo para pregar. Só que muitas vezes ele está lendo e Deus quer falar com ele, né? Deus primeiro quer falar com a gente, porque antes de ser um pregador, um pastor, qualquer coisa, eu sou um filho de Deus. E que eu preciso, Jefferson, eu não consigo viver sem a graça e sem a palavra de Deus. Então, nós temos que entender quando é para o outro e quando é para nós, separar isso. Quando às vezes você chega na igreja, você se preparou para pregar uma coisa e lá na igreja acontece outra, quer dizer que desde o começo Deus não quis falar aquilo. Você teimou, você se preparou para aquilo, mas desde o começo Deus não quis falar aquilo. Deus queria falar outra coisa que você não conseguiu discernir, entender. Por quê? Primeiro, Jefferson, eu não sei quem vai na igreja, né? Não sei quem vai na igreja. Pode ter uma visita ou não, pode ser uma pessoa diferente ou não, mas Deus sabe. Deus vai estar lá, Deus sabe quem vai naquele dia, naquela hora, e Deus sabe do que as pessoas precisam. Por isso, se debruçar sobre a palavra de Deus é importantíssimo. Eu acho que uma das coisas que está acontecendo hoje, e eu vejo como algo ruim, é não se preparar para pregar. Não fazer um exegese do texto, não compreender o texto. Nós estamos tirando coisas das nossas cabeças. Existem duas palavras que nós usamos muito na teologia, que é exegese, quer dizer, a exegese você vai no texto, lê o texto e tira do texto o que ele tem. Existe uma palavra chamada exegese, é quando você coloca no texto o que não tem. Como é que eu posso evitar isso? Conhecendo o texto. Eu aconselho a todo pregador, estude as línguas originais e estude o contexto da história. Quando nós falamos, por exemplo, a tríade hermenêutica, né? São 3 bases para você estudar a Bíblia e pregar a Bíblia. A literatura, porque a Bíblia é um livro literário, ela tem escrito. Nós temos também a teologia, que é quando fala da salvação, os projetos de Deus, e a história. A Bíblia é um livro histórico. Então, Jesus falou com pessoas em um dia, em um lugar, em uma história. Nós temos que compreender o que Jesus falou. Por que Jesus falou aquilo naquele momento? Por que Paulo escreve sobre esse assunto uma carta para aquela igreja? Qual é o problema que ela estava enfrentando? E quando nós descobrimos isso, o contexto daquilo ali, se torna mais fácil de eu passar adiante. Charles Spurgeon ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, olha, eu me contento em ser apenas um repetidor da palavra de Deus. Eu não tenho que inventar coisas, eu tenho que pregar o que está no texto. E quando você não se prepara para pregar, você fala o que você acha. Então nós temos que repetir o que Deus diz. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Sempre. Já aconteceu o caso do pastor, tipo, chamar algum pregador para pregar e de repente ele começa a falar umas coisas ali que... Muito, Jefferson. A coisa que eu mais vejo hoje
pessoas despreparadas. As pessoas não se preparam para transmitir a mensagem de Deus. Como eu disse, Jefferson, cá para nós, é fácil ler um livro de 1.200 páginas? Não é. É mais fácil chegar na igreja e dizer, eu tive uma revelação. Não é? Então, quando a gente fala em nome de Deus, as pessoas não contestam que nós estamos falando em nome de Deus. Mas pode ser uma mentira, pode ser uma falsa profecia, pode não ter nada a ver. Pra você ter uma ideia, hoje nós somos 32 milhões de evangélicos no nosso país. Então, nos últimos 10 anos, cresceu demais. A pergunta que eu faço é, o nosso país melhorou ou piorou? Piorou, não é verdade? Nós vemos de escândalo na política, nós vemos de escândalo no meio evangélico, não é? Então, piorou. Agora, que tipo de cristianismo essas pessoas estão vivendo? Hoje, o acesso à leitura, a bons livros, à Bíblia, é muito fácil. Você tem um celular, você baixa a Bíblia, você tem um Kindle, você lê um livro. Mas as pessoas não leem. As pessoas não têm a ânsia de aprender. A pior coisa que existe, Jefferson, e como pastor eu falo, as cidades que eu já passei, fiquei 3 anos no estado de São Paulo, 2 cidades, nós pastoreamos lá. A pior coisa que existe quando um pastor chega na cidade é quebrar a cultura. Um dos piores demônios que existe numa família, que existe numa igreja, que existe numa cidade, numa sociedade, se chama cultura. Demônio, você fala, sai em nome de Jesus. Ele sai em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Mas mudar a cabeça do ser humano, Jefferson, não é fácil. É muito difícil. E é uma pesquisa que diz que homens com 40 anos, 45 anos acima, já não muda mais. Já não muda mais. Não querem aprender, não querem reaprender. Por quê, Jefferson? O que acontece? Nossos pais passaram tradições para nós, religiosas. É fato. Eu fui criado numa tradição, você foi criado no outro. E aí você vai para o Evangelho e você começa a conhecer a verdade de Deus. Aí o teu coração e a tua mente entram em confusão. Por quê? Porque você fala, poxa, meu pai falava que era assim. E a autoridade de pai sobre a tua vida. Minha mãe falava que era assim, porque ela aprendeu assim. E aí você começa a entrar em parafuso. Quem está falando a verdade? Não é verdade? Então, ou você vai passar a conhecer a verdade de Deus, que está na palavra de Deus, ou você vai continuar vivendo da tradição e do costume. Isso vai te causar sofrimento. Por isso a Bíblia diz que a verdade nos liberta. É verdade. Então, nós temos que aprender com a verdade. E quando a pessoa começa a ir para a igreja, ela quer começar a ler a Bíblia, mas tem pessoas que não sabem, né? Pastor, mas eu queria ler, mas por onde que eu começo? Tem... Boa pergunta, Jefferson. Eu aconselho sempre começar dos evangelhos. Nós temos ali 4 evangelhos, né? Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, né? Por que sinóticos? Porque se colocam os 3 pareados, são em sintonias. Depois nós temos o evangelho de João. E esses 4 evangelhos somados, eles são uma biografia da pessoa de Jesus, né? Então eles vão falar de Jesus, e Jesus, a pessoa de Jesus vai nos apresentar Deus. No Antigo Testamento, nós encontramos as pessoas chamando Deus de Deus, Deus. Quando nós encontramos o Novo Testamento, nós encontramos ali um Deus Pai. Quando os discípulos chegam para Jesus e dizem, nos ensina a orar, aí Jesus fala, olha, orar é assim, Pai Nosso. Então ele começa a demonstrar um Pai amoroso. Só que esse Pai amoroso também é um Pai justo, né? Então se você estiver bem com Deus, a justiça te favorece. Se estiver mal, não vai te favorecer. Então comece pelos evangelhos, leia os evangelhos, depois siga ali o Novo Testamento, leia Salmos, Provérbios, Eclesiastes, são livros de sabedoria, são livros que nos dão visão de mundo. Nós temos que pegar a Bíblia e entender, vou usar um termo aqui, que ela é um manual de vida. A Bíblia nos ensina, Jefferson, a viver. A Bíblia me ensina como amar minha esposa, como amar meus filhos e como educá-los. Eu uso muito nos sinais do culto, depois da pregação, eu sempre, uns 5 minutos, uns 10 minutos, eu dou conselhos à igreja. E os conselhos que eu dou à igreja são conselhos que eu dou para minhas filhas. E eu quero ver eles bem. Muitas vezes, Jefferson, a gente fala, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não, foi a nossa ignorância. Uma das coisas que nós temos que sempre examinar é a nossa vida. O momento que você está vivendo hoje é bom ou é mal? Se é mal, qual foi o trajeto que te trouxe até aqui? Se o trajeto que te trouxe aqui te fez chegar nesse ponto e a tua vida não está bem, então você tem que mudar esse trajeto. Você tem que mudar. Se o
teu casamento está em crise, você tem que descobrir o que está acontecendo. Você ama a tua esposa? Você respeita ela? Você a trata bem? Teus filhos estão revoltados? O que está acontecendo? Você é um bom pai? Uma das coisas que aconteceu lá em Londrina, quando minha filha estava na UTI, que é um senhor porteiro, ele contava muito isso para a gente. Ele falava para nós assim, olha, teve um caso aqui de uma senhora muito rica, milionária aqui em Londrina, e a filha dela estava com câncer terminal, 11 anos, se não me engano. Ela falando com o médico, o que eu posso fazer, o que eu posso comprar, o que eu posso mandar buscar para curar a minha filha. E a pergunta do médico para ela foi o seguinte, a senhora foi uma boa mãe? E se a senhora foi uma boa mãe, a senhora vai deitar a cabeça e vai descansar. Se a senhora não foi uma boa mãe durante esses 11 anos que a sua filha tem, você vai conviver com a culpa. Então, nós temos que analisar a nossa vida, que tipo de pessoa nós estamos sendo, né? E que as pessoas guardem isso no coração. A semente, o fruto que ela vai comer amanhã é da semente que cai dela hoje, das mãos dela hoje. Então, quais são as sementes que você tem lançado à terra? Para que esse fruto se venha colher amanhã. Porque existem leis que regem esse mundo. Uma delas é a lei da semeadura. Quais são os frutos que você tem lançado na terra que você vai colher amanhã? Pode ser bons, pode ser ruins. E sobre leitura, como que a pessoa faz para ela ter um hábito assim de começar a querer? Tem pessoa que não gosta de ler, né? Certo. Para ela começar a querer ter aquela vontade, aquele desejo de ler. Qual que é a dica que você dá? A primeira coisa, você pegar o hábito de ler, leia o que você gosta. Leia o que você gosta. Comece a ler o que você gosta, leia livros pequenos, depois comece a aumentar um pouco mais. Eu gosto muito de ler livros acadêmicos. Eu não leio qualquer livro. As pessoas sabem que eu gosto de livro, então as pessoas me dão muitos livros. Só que tem livros que eu ganho que não são bons, né? Principalmente, quando você pegar um livro, leia quem é o autor. Ele pesquisou, ele estudou aonde, qual foi a pesquisa que ele elaborou para chegar nesse ponto, nessa conclusão do que ele está escrevendo. Então não leia qualquer coisa. Mas comece a ler do que você gosta. É um gibi, é uma revista, é algo aviso. Comece lendo algo que você gosta, para você adquirir o hábito da leitura. E depois vai aumentando. Não exija de você. O estudo, você não vai na academia, Jefferson, amanhã, e aí dá 150 quilos, isso não vai fazer teu músculo crescer. 150 quilos. Quem vai na academia é constância. Né? Ele começa com pouco, mas ele é constante. A leitura é a mesma coisa. A leitura ela é constante. Leia 10 minutos hoje, 15 minutos amanhã, e aí você vai adquirir um hábito. Só que para você adquirir um hábito, você tem que matar outros. Se você gasta tempo em celular, se você gasta tempo em Facebook, Instagram, isso está tirando a qualidade da sua vida. Isso não está te acrescentando nada. Então, tire um hábito e acrescente outro. Eu fico meia hora no Instagram. Fique meia hora, eu lembro. E eu gosto muito de livros acadêmicos. São livros um pouco mais complexos, mais complicados, mas ao mesmo tempo me enriquecem. Eu estou terminando meu mestrado, e no meu mestrado a gente lê grego, né? A gente estuda muito grego koiné, que é o grego bíblico. E é interessante que a aula de grego, eles sempre falam para nós, estude 15 a 20 minutos por dia, não faça mais que isso. Só que o estudo do grego é um estudo pela vida inteira. Não é porque eu comecei a estudar 1 ano, 2 anos grego, que eu já sei tudo. Não, é estudo de formiguinha. Todo dia um pouco, todo dia. Então o conselho que eu dou, leia o que você gosta, leia a Bíblia. Não tem como não gostar da Bíblia, né? Hoje em dia nós temos as novas traduções, as novas versões que facilitam muito a leitura. Foi feita uma correção ortográfica para melhorar a forma de ler. Eu compro uma Bíblia nessas novas versões, e comece a ler ela, leia devagar. Além de você estar praticando a leitura, você vai estar se enriquecendo no seu espírito, né? Vai ter conhecimento. Outra pergunta que eu queria fazer também é sobre o Espírito Santo. Certo. Como a pessoa faz para poder ter intimidade com o Espírito Santo? Intimidade com o Espírito Santo. Bom, não existe forma mágica, né? Mas o Espírito Santo é uma vida de santidade, uma vida de fugir do pecado. Nós temos que viver uma vida voltada
para Deus, porque Jesus diz, olha, eu vou e enviarei o Consolador, o amigo. Mas o que causa separação entre o homem e Deus? É o pecado. Então, o amigo Espírito Santo, né, para ser teu amigo, teu companheiro, você tem que ter uma vida que agrade a Ele. Uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração, de comunhão. E principalmente, Jefferson, as pessoas têm que entender isso. Não é apenas ler a Bíblia. É você gerar esses frutos na vida lá fora. O Espírito Santo ele vai se manifestar quando a gente está lendo, ele está ali nos ajudando, né, nos revelando a palavra, nos dando conhecimento. Mas ele vai principalmente se manifestar nos frutos. Então você vai perceber que a outra pessoa tem o Espírito Santo, a manifestação dos frutos do Espírito na vida dessa pessoa. A mansidão, o amor, e tantas outras coisas, o respeito. Então o que eu digo para as pessoas, sempre que você for ler a Bíblia, convide o Espírito Santo para estar ali, vai te auxiliar na leitura. Tenha uma vida de oração. Apesar de eu ler muitos livros, eu sei que eu não posso ter uma vida apenas de cultura, de literatura. Eu tenho que ter uma vida de oração. É isso que estreita a minha ligação com Deus e com o Espírito Santo. Então eu tenho que ter uma vida de oração, de quebrantamento. Quando nós olhamos para a Bíblia, Jefferson, nós percebemos as tolices que o rei Davi fez. Né? Um adultério, mandou matar o marido de Batseba. E aí nós olhamos e Deus fala, esse é um homem segundo o meu coração. Por quê? Se nós estamos vendo que se Deus não colocou os defeitos, Deus expôs os defeitos de Davi, e Deus fala, é um homem segundo o meu coração. O que nós compreendemos é que Davi era um homem quebrantado. Fazia, errava, mas se arrependia com facilidade. Ao ponto de dizer, tira minha coroa, tira o meu reino, mas não tira o teu espírito de mim. Então, é isso, uma vida com o Espírito Santo é uma vida de quebrantamento, de busca, de oração. Agora, a vida com o Espírito Santo, Gerson, vai muito mais do que uma vida com línguas, de falar em línguas. A línguas é apenas mais um dom. Paulo diz, olha, eu prefiro falar 1000 vezes em palavras que os outros entendem do que em línguas. Eu vejo muita gente que fala em língua que não dá testemunho do Espírito Santo. Busquem ele em oração, tenham uma vida de leitura bíblica, de compreensão e de santidade, jejum, essas coisas mais básicas. Né? Se a pessoa, é uma curiosidade até minha, às vezes ela não fala em línguas, ela vai para o inferno ou não? Não. Sabe, Jefferson, uma das piores tolices que as pessoas pensam é isso. John Piper é um dos maiores pregadores do Evangelho da atualidade, pastor, professor, a igreja dele acho que tem quase 10 mil membros. É um senhor de idade, venceu um câncer há um tempo atrás. E falaram para ele, o senhor não fala em línguas. Ele falou, é verdade, eu orei, eu pedi, Deus não me deu o dom de línguas. Só que aí Deus me deu o dom de pastorear, de escrever, de dar aula. E falar em línguas é mais um dom. É um dom que pode se manifestar. E como eu disse para você, tem pessoas que falam em língua, mas não têm caráter. Entendeu? Então, é um dom que Deus dá à pessoa, é um dom de línguas, mas que tem muita gente cheia do Espírito Santo que não fala em línguas. E eu conheço muitas pessoas. Eu acho que nós devemos buscar em Deus mesmo sabedoria, amor. Quando Paulo fala dos dons, ele fala, olha, o dom supremo é o amor. Amor, Jefferson. Jesus fala disso, vocês serão reconhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, o que eu posso dizer para as pessoas, antes de buscar o dom de línguas, nada contra, mas busca o dom de sabedoria, busca o dom do amor, amar as pessoas, respeitar as pessoas, de se dar às pessoas e de ser sábio. A sabedoria vai edificar. E falando sobre sabedoria também, outra pergunta que eu queria falar tem diferença entre a pessoa inteligente e a pessoa sábia? Muita diferença, Jefferson, muita diferença, né? Algumas pessoas, devido a algo que eu aprendi, aos cursos que eu fiz, elas acham que eu sou inteligente. Não me vejo como uma pessoa inteligente. Outros olham e dizem, nossa, pastor, você é sábio. Também não acho que é sábio. Mas a sabedoria, ela se diferencia da inteligência. Por quê? A inteligência, você tem um raciocínio rápido, não é? Você consegue resolver alguns problemas que outros não conseguem. Mas
A sabedoria, ela é um dom divino. O que a sabedoria nos faz? A sabedoria faz com que a gente saiba utilizar todo o conhecimento e toda a inteligência que nós temos. Como eu disse, não adianta nada eu ter muito conhecimento de uma coisa e não saber usar essa coisa. Então quer dizer, eu sou inteligente, mas eu não tenho sabedoria para usar. Então a sabedoria é o que dirige todo o conhecimento e toda a inteligência. A sabedoria é aquilo que eu aplico lá fora. Às vezes você conhece pessoas inteligentes, você sabe disso, conhece pessoas inteligentes, mas ela não consegue passar isso para ninguém. Um bom professor, ele conhece eu tinha um professor de cálculos matemáticos, uma inteligência, uma capacidade de fazer uma conta assim, rápido. Só que na hora de transmitir para nós, ele não sabia. Ele não tinha essa sabedoria do conhecimento e da inteligência que ele tinha, ele não conseguia transmitir. Então, a inteligência é um intelecto, um raciocínio rápido, mas a sabedoria é o que faz você utilizar todas as ferramentas na sua vida. E a pessoa que tem inteligência, não tem sabedoria, ela quase não consegue fornecer nada para a sociedade. Né? Tem que ter sabedoria para dominar todo esse conhecimento, essa inteligência. Verdade. E eu queria falar também um assunto assim, bem sério também, que acho que tem muitas pessoas que talvez passem por isso, sobre depressão. O que o pastor tem falar sobre depressão, se tem cura, como fazer para você tentar sair dessa situação tão É um difícil. assunto muito sério, viu, Jefferson? Um assunto muito sério que durante muito tempo a igreja não soube tratar. Tem um livro chamado Demônio do Meio-Dia, que é de um psicólogo americano. É um livro de umas 500, 600 páginas. É o melhor livro sobre depressão que existe. Ele trata muito bem desse assunto. Eu não me lembro o nome do autor agora. Mas eu penso, Jefferson, que a depressão ela tem que ser tratada de duas maneiras. Um acompanhamento pastoral, orando com a pessoa, mas um acompanhamento médico. A depressão é algo sério. As pessoas se matam. As pessoas estão se matando por causa da depressão. E às vezes as pessoas falam, se é demônio, pode ser demônio também. Entendeu? Não vou dizer que não seja, já vi muita coisa. Mas ela também pode ser uma doença física. Ela pode ser falta de uma vitamina, a gente sabe disso. Pessoas que tomam um remédio ali, uma vitamina, algo, melhora. Mas ela também pode ser a depressão ela pode vir por vários assuntos. Pode ser algo que aconteceu, a pessoa que foi traída, um adultério, alguma coisa, a pessoa que faliu, a pessoa que perdeu um ente querido. Né? Ela entra nesse buraco extremo, que se não for cuidada, se não for acompanhada por um profissional, se não for acompanhada pelo lado espiritual também, que é o trajeto pastoral. Eu estou acabando um curso agora também sobre psicologia pastoral. Eu acho que é interessantíssimo. Então nós não podemos negar as duas coisas, Jefferson. A parte física, ela existe. Tem que compreender o que levou essa pessoa à raiz dessa depressão. E nós temos que compreender também que existem questões espirituais. Tem esse trabalho. Então, quando o pastor, em conjunto com a medicina, trabalham, a melhora dessa pessoa é fantástica, né? Agora, há quem diga que ela não tem cura, que é um processo, um acompanhamento. Então, o que eu digo para as pessoas sempre, tenham um acompanhamento médico e tenham acompanhamento pastoral. Tenham acompanhamento pastoral. Se for demônio, vai sair em nome de Jesus, né? E se for algo sobre a carne, sobre a questão física, o médico vai tratar. E sobre vícios também, pastor? Pessoas que são viciadas, ou tanto pornografia, tem pessoas vícios também de drogas, qualquer tipo assim daquele vício que te leva à ruína. Como que faz para vencer o vício? É uma situação, outra situação difícil, sabe? Eu acho que as pessoas, como eu acabei de falar sobre a depressão, tem sempre o primeiro passo é buscar ajuda. Buscar ajuda, compreender a sua limitação, a sua fraqueza, compreender o momento que ela está vivendo e buscar ajuda. E se você for, por exemplo, numa casa de recuperação, uma casa de recuperação bem sucedida, algo verdadeiro, bem profissional, você percebe que eles tratam de duas formas. Tratam o viciado com psicólogos e tratam o viciado na parte espiritual. Né? Por quê? As pessoas têm a tendência, o corpo tem a tendência, porque, Jefferson, todos nós temos vícios. Todos nós temos vícios. Eu diria que um dos meus vícios é livro. Né? Gosto de ler, comprar livro e tal. Então, assim,
E os outros, agora existem esses outros que causam muitos danos, que são a droga, a pornografia. Essas pessoas têm que cair em si. Elas têm que primeiro reconhecer a sua fragilidade, que elas precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda. E como eu disse no caso da depressão, busquem ajuda de profissionais, busquem ajuda de pessoas que vão caminhar com ela, que vão aconselhar ela e que vão orar por ela. Mas não tem como, Jefferson, eu já tentei tratar de pessoas depressivas, pessoas drogadas, já tentei tratar de pessoas com processo de divórcio, e se elas não querem, Jefferson, se elas não querem, não dá. Agora, também acredito que há questões espirituais. Há questões espirituais. Paulo escreve e diz, olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes, né, celestiais do inimigo. Então essas coisas existem. Por isso, eu acredito que pastores têm que estar preparados, uma vida devota a Deus, de santidade, para que nós possamos ser úteis na mão de Deus, né, para ajudar essas pessoas que estão passando por isso. Um pastor despreparado, ele pode arrebentar a igreja, né? Um pastor despreparado, eu sempre digo, Jeff, faço muita comparação a isso. Um pastor despreparado arrebenta a igreja, um pai despreparado arrebenta a família, né, uma mulher. Então, as pessoas têm que saber o que elas querem, Jefferson. Não adianta, por exemplo, você casar e querer ter uma vida de solteiro, não vai dar certo, não é verdade? O pastor, às vezes, você sabe que hoje em dia o ministério pastoral, Jefferson, tem deixado pessoas ricas, né? O ministério pastoral tem deixado pessoas ricas, muito ricas. E as pessoas querem ser pastor. Uma coisa, Jefferson, é você querer, outra coisa é você ser. Por quê? Porque o ministério pastoral ele é meio solitário. O pastor, quando briga com a esposa, ele não pode chegar na igreja e falar assim, eu brigo com a minha esposa agora. As pessoas não vão entender isso. Elas não vão compreender. Porque elas olham para o pastor e acham que o pastor é um anjo da igreja, é um santo da igreja que não tem defeito, que não tem problemas. No momento que eu estou vivendo hoje, tem pessoas que não compreenderam o meu momento. O pastor não está pregando, é o pastor isso, porque eu fiquei quase 2 meses sem pregar. Eu estava no culto, mas eu não tinha cabeça. Meu coração estava com a minha filha lá e eu não conseguia. Tinha pessoas que não toleravam isso. Então o pastor é mal compreendido às vezes. E o pastor tem que sempre expor para a igreja as suas fraquezas. Expõe as suas fraquezas. E eles têm que entender que o pastor é ser humano. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui pegar na igreja Assembleia de Deus, e depois o pastor levou eu e a minha esposa para jantar, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou para mim assim, olha pastor, você é novo ainda e compreenda uma coisa. Quando você chega na igreja, há 3 coisas que acontecem. Os primeiros anos do pastor na igreja, as pessoas falam, nossa, esse é o anjo da igreja, esse pastor é uma bênção, de Deus aqui. Depois, com o processo, as pessoas começam a olhar para você e dizem assim, nossa, esse pastor é um demônio. Olha o que ele fez com a minha filha, né? Ele pôs no banco fulano, esse pastor é isso. E depois de um certo tempo as pessoas começam a olhar para o pastor e dizer assim, nossa, é assim mesmo, o pastor é ser humano, ele também falha. Então são 3 fases que você passa dentro do ministério pastoral, né? dentro da igreja. E você tem que estar preparado para passar por tudo isso. Você tem que estar preparado para viver isso. Tem que estar preparado. Não é fácil, né? E nós temos que compreender uma coisa, Jefferson. O fardo do Senhor é leve. O que torna difícil o ministério? Torna difícil as situações, as pessoas que você lida. Torna difícil se você tiver com problema no casamento, se você tiver com problema de saúde, financeiro, isso é difícil. Mas o fardo do Senhor é leve. O fardo do Senhor é leve. Por exemplo, eu posso sair daqui agora e ir na igreja pregar. Se tiver 5 pessoas lá, 2 pessoas eu vou pregar para elas. E se tiver 1000, eu vou pregar do mesmo jeito. Então a pregação é a cereja do bolo, vamos dizer assim. Não que não tenha responsabilidade, você tem que estar preparado para pregar. Mas as pessoas às vezes acham que o ministério, ou elas olham para aqueles grandes ministérios e dizem, eu quero ser assim. Mas existe um percurso até lá. E pode ser que Deus não te chamou para essa grande igreja. Deus te chamou para tomar conta de 30, 40, 50. Né? Não tem como você lutar contra a vontade de Deus. Mas se é 30, 40, lute para levar essas pessoas para o céu. Lute para que essas pessoas tenham uma vida de santidade. O pastor não pode ter medo de falar sobre o pecado. O pecado é o que leva as pessoas para o inferno. Então o pastor foi chamado para orientar as pessoas e dizer, esse aqui é o caminho. Esse aqui é o caminho, só existe um. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Hoje em dia fala muito de prosperar, muito de dessas coisas, mas é raro você ver um pastor que prega mesmo
pecado, para a pessoa... O que o pastor tem a dizer sobre isso? Olha, Jefferson, é assim, nós passamos, infelizmente, algumas igrejas passam por várias transformações. Nós vemos aí Teologia da Libertação, nós vemos aí G12, nós vemos aí tantas coisas, e agora nós estamos numa teologia, nós passamos pela teologia da prosperidade, agora nós estamos na teologia do coach. Nada disso é bíblico. Nada disso é bíblico. Se você pegar hoje os coaches, a maioria deles cita a Bíblia. O problema maior é que quando você não conhece a Bíblia, você vai falar que você vai achar que aquilo que ele está falando é bíblico. Mas não é bíblico. Ele usa o texto, mas a interpretação textual dele é equivocada. Às vezes as pessoas me perguntam ou me buscam, pastor, vê esse vídeo, vê isso, vê aquilo lá. Eu confesso para você que eu vejo 5 minutos e não consigo assistir mais. Eu não consigo ver mais, porque o que aquele cara está falando é mentira. Ele está usando um texto bíblico, ele está citando o texto bíblico, mas o que ele está interpretando o texto é equivocado, é mentira aquilo. Então, um conselho que eu dou para as pessoas, buscam a igreja onde o pastor lê a Bíblia, onde o pastor estuda a Bíblia, onde o pastor prega a Bíblia, onde o pastor não é a estrela da igreja. Uma das coisas, as piores coisas que tem, sabe, Jefferson, é uma igreja que tem o seu pastor no pedestal. Por exemplo, que se ouve muito isso aí. Não vamos tocar no pastor não, porque ele é um ungido de Deus, não é isso que a gente pede? Sim, já me fala muito. Isso não tem nada a ver. Isso não entra nesse... Se as pessoas estão na igreja que se fala isso, sai fora, isso não é igreja. O pastor é falho, o pastor falha, e tem que ter alguém para corrigir o pastor. Sabe, Jefferson, Deus foi muito bom comigo. Deus me deu uma esposa sábia, que me corrige. Nós homens, nós somos mais empolgados com as coisas, né? E Deus me deu uma esposa que me corrige, que me chama a atenção, que fala comigo, não é assim. A princípio você fala assim, não, você está equivocada, não é isso. Mas depois, com o tempo, você percebe que ela tinha razão. Então você tem que ter alguém, Jefferson, que chama a tua atenção. E o pastor precisa também, porque ele não é o dono da igreja. Uma das coisas que o pastor tem que descobrir, Jefferson, é que a igreja tem um noivo. Ele não é o noivo da igreja, ele não é o dono da igreja. As pessoas falam assim, você tem que entrar na visão do pastor. Tá, se essa visão pastoral for bíblica, amém. Se for carnal, não entra. No meio acadêmico, Jefferson, onde eu participo, a gente escreve um artigo, lança lá, aí vem um amigo seu, que come no seu prato e critica o teu artigo. Não muda a nossa amizade. Ele aponta, ele fala, você escreveu isso, aquilo, mas está errado. O texto grego, o hebraico diz isso, aquilo. Então, uma correção. E a gente continua amigo. No meio da igreja, todas as vezes que você dá uma opinião, as pessoas se levantam e dizem assim, não, mas você está com a espírito de Jezebel. Não, isso é espírito de Jezebel, você está com rebelião dentro da igreja. Não é bem assim. É claro que existem pessoas que estão ali só para acusar, para falar coisas que não devem. Mas você tem que ter direito de pensar. John Stott, em 1980, se não me engano, ele escreve um livro chamado Crer Também é Pensar. E nós temos que pensar. Se você é meu membro, se você é o teu pastor, ele tem que te dar o direito de pensar, de falar, pastor, olha, o senhor pregou esse texto aqui, mas me parece que não é assim. Porque senão se torna um povo que não é um rebanho, é um povo com cabresto. Que você pôs o cabeça nele e você está guiando ele para onde ele tem que ir. Não é bem assim, Jefferson. O pastor só tem autoridade sobre a vida da ovelha que a Bíblia lhe dá. Se a Bíblia te dá autoridade sobre a vida do teu rebanho, você tem autoridade. Se a Bíblia não te dá, fuja disso que é do demônio. Isso não é de Deus. Entendeu? Esse é o que eu penso, né? Que eu acho que tem que ser assim. Mas cada um pensa de uma forma. Quando acontece de algum membro da igreja, um músico, qualquer coisa assim, um que tá de frente com a igreja ali, acontece dele acontecer algum pecado com ele assim, é certo, pastor, assim, chegar e detonar ele ou tem que... Não, detonar não, Jefferson. Eu acho, como eu te falei, assim como o pastor às vezes precisa de alguém para corrigir ele, porque nós pastores precisamos ser pastoreados também. Eu acho que esse membro que comete um erro não pode ser jogado fora. Eu acho que ele tem que ser tratado. Ele tem que ser tratado. Se você der uma oportunidade para essa pessoa de ser tratado, de ser conduzido, de ser orientado, essa pessoa pode se tornar novamente uma grande ferramenta na mão de Deus.
né? Ela pode se tornar uma grande ferramenta na mão de Deus. O problema maior que nós temos hoje é que as pessoas não são tratadas. Elas não são tratadas. O pastor não trata ela. O pastor expõe a situação dela. Ah, adulterou aqui, roubou ali, isso aqui. Tem que ser tratado, Jeff. Tem que ser ali, ó, no gabinete pastoral, chamar para conversar, dialogar e não sair contando para os outros o que acontece ali. Não sair. Cada um, Jeff, tem a sua história, cada um tem a sua maneira de pensar. Eu não sei o que acontece na sua casa, você não sabe o que acontece na minha casa, o que levou a acontecer isso. E, por exemplo, o adultério mesmo, Jesus diz, olha, tem que perdoar. O melhor de tudo é perdoar e viver. Né? Mas as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados, se conserte com quem você errou e vá para a caminhada. Continua para servir a Deus. Não se deve jogar as pessoas fora e nem expor a situação dela. Entendi. Pastor, sobre dízimos e oferta, ainda é um grande tabu na igreja ainda? Ainda é um grande tabu, sabe, Jefferson? É um grande tabu e é complicado isso aí, sabe por quê? O que eu vou falar agora talvez possa surpreender muita gente, né? Talvez possa surpreender muita gente. Mas, por exemplo, se você não der o dízimo, você está em pecado? O que você pensa sobre isso? Eu penso que não, Sim. Penso que não. Então, e é isso mesmo. Não é, se você não der o dízimo, você não está em pecado. É claro que o dízimo é importante para a igreja. É importante para a manutenção da igreja, né? Para você poder pagar água, luz, aluguel, essas coisas. Mas não é pecado. O dízimo é um ato de amor. É um ato de fé que se entrega para a igreja. Quando você olha lá na passagem da viúva, que Jesus fala que ela deu tudo que tinha, as pessoas acham, é que eu falo a má interpretação textual, as pessoas acham que Jesus está gravando, né? Nossa, ela deu tudo. Não. Temos que ler todo o contexto. O que Jesus está dizendo? Tem alguma coisa errada nesse templo aí. Ela estava dando o dízimo do templo, a oferta do templo, né? Pagando a oferta do templo, da manutenção do templo. Jesus está dizendo assim, olha, ela não poderia ter dado o que ela tinha. Quem tinha que manter o templo eram as pessoas ricas, bem-sucedidas, que tinham que manter o templo. Então, assim, se você tem um talão de luz para pagar e você tem um dízimo para dar, pague seu talão de luz. Pague seu talão de luz. Deus não vai ficar nervoso com você, Deus não vai se vingar com você porque você não deu dízimo. Porque todo dízimo e toda oferta, ela parte de um coração. Martinho Lutero ele diz uma coisa interessante. Martinho Lutero dizia assim que o homem passa por 3 tipos de conversão. Quando eu falo homem aqui, eu estou usando no plural, que é homem e mulher. Ele fala que o homem passa pela conversão da mente, do coração e do bolso. Porque se você é uma pessoa que enxerga que a igreja precisa, né, de coisas, você vai dizimar normal, ou ofertar normal. Você não vai ser uma pessoa que não faça isso. O maior problema é que eu acho que às vezes o pastor quer enfiar a mão no bolso das pessoas. Usa de textos, usa de exemplos para tirar das pessoas aquilo que elas nem querem. E aquilo que você perguntou sobre essa questão de prosperidade, de riqueza dentro da igreja. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Se você pegar o evangelho de Lucas, ele é o evangelho dos descartados. Quando você lê ali Lucas 6, se eu não me engano, primeira fileira, Jesus fala dos pobres. E logo depois, Jesus vem e fala ai dos ricos. Ali nós vemos os ais do Senhor. Mas a palavra ai ali, no grego não existe. No grego, na verdade, a palavra ali é que terrível. Então você tira o ai e coloca o que terrível. Então o texto grego diz assim, que terrível dos ricos. Ah, mas então ser rico vai para o inferno? Não, não. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que aquele que é apegado a dinheiro vai para o inferno. Então nós vemos uma igreja hoje que serve a 2 senhores. Que 2 senhores? Ela fala de Deus, diz que ama a Deus, mas o Deus dessa igreja é mamão. É dinheiro. E os únicos beneficiados nessas igrejas são os pastores. Não é o povo. O povo está sofrendo, pagando as contas, tentando manter a casa. Os únicos beneficiados é o povo. Ah, mas Deus vai honrar meu dízimo e minha oferta? Claro que vai. Se você der com o seu coração, é claro que Deus vai te honrar. Deus é bom, não é? Mas Ele não quer que você faça barganha com Ele. Não quer que você faça barganha com Ele.
Eu sempre ensino para as pessoas, dê oferta na igreja, dê, vai ser bom para você. Você está lançando uma semente, né? Pratique a semente, a boa semeadura, mas dê de coração aberto. Deus ama quem dá com alegria. Agora, o que passa disso é do diabo, não provém de Deus. Tem igreja que tem água ungida, lenço da... O que o pastor tem que falar disso? Tem pessoas que tem que pagar, vamos supor, essa garrafa aqui de água aqui, ó, vai mudar a sua vida, mas você tem que pagar 50 conto numa garrafa dessa. O que o pastor fala sobre essas coisas? Isso também não é evangelho. Quando você pega ali a Reforma Protestante, Martim Lutero, ele faz a Reforma Protestante, 1517, e quando ele se torna doutor em teologia, doutor em Novo Testamento, ele começa a ler o Novo Testamento, no texto original, e ele começa a perceber que aquilo que a Bíblia diz não condiz com aquilo que o Papa diz. Porque vendia-se indulgências, ossos de Pedro, dente de Paulo, essas coisas. Então, ele faz a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante que ele faz, ele não queria sair da igreja, ele queria que a Igreja Católica tivesse uma reforma. Mas aí a igreja não aceitou, né, excluiu ele, e ele começa então ali a Reforma Protestante. Contra todas essas indulgências. O que nós estamos fazendo hoje em dia? A mesma coisa. A igreja evangélica, ela tem um sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É você pegar coisas de outras religiões e acrescentar no evangelho. Nós não precisamos de água ungida, nós não precisamos de lenço ungido, não é bíblico, nós precisamos de Jesus. Jesus opera através do Espírito Santo. Quando nós vemos Jesus nos evangelhos, nós vemos o Espírito Santo operando através de Jesus. Jesus andando na terra, 33 anos, e o Espírito Santo fazendo a obra através de Jesus. Quando nós lemos o livro de Lucas, o livro de Atos, nós vemos Jesus operando através do Espírito Santo. Nós não precisamos de água ungida, de lenço ungido, nós não precisamos de barganha, não precisamos de nada de sal ungido, nada disso. Nós só precisamos de Jesus. Mas aí entra uma questão. Por que as igrejas são lotadas disso? Por que as igrejas que pregam isso são lotadas? Porque as pessoas são pegas nas suas próprias ganâncias. Se eu digo para a pessoa, vem aqui, dá 100 que Deus vai te dar 200, e ela é gananciosa, ela vai. Ela vai, porque eu quero dinheiro, eu quero uma barganha, Deus vai me dar. Eu acredito, sabe, Jefferson, que Deus prospera a gente, que Deus nos abençoa. Só que é muito equivalente. Dependendo da nossa profissão, nós vamos ganhar mais ou ganhar menos. É fato. Todo emprego é digno, Jefferson. Todo emprego é digno. Só que tem uns que é mais sofrido e ganha pouco. Não é verdade? Quem estudou, sei lá, um gerente de banco, ele vai ganhar mais, vai trabalhar no ar-condicionado. Naturalmente, é natural. Então, assim, escolha o teu caminho, estude, dedique-se a alguma coisa, aprenda alguma coisa para você poder ganhar mais. E Deus vai te abençoar. Todas as vezes que você lê na Bíblia sobre prosperidade, tem a ver com trabalho. Tem a ver sempre com trabalho. Não tem a ver com coisas assim, espirituais, sensações. Tem a ver com trabalho. Trabalho, Deus vai te abençoar. Às vezes você vai acertar um negócio que você vai fazer, um emprego que você vai ter, que vai te abençoar e te prosperar. Eu acho que também, igual o pastor falou, acho que nem é verdade, porque imagina, vou comprar essa garrafa aqui então, vou dar 50 nela, amanhã Deus já vai pagar minhas contas. Se fosse fácil assim... Se fosse fácil assim, é que nem eu falo, Jefferson. A minha filha na UTI ela ficou 63 dias lá em Londrina e agora já está uma semana na UTI aqui em Maringá. Você acha que eu não jejuei pela minha filha? Que eu não orei, que eu não ungi ela? Eu fiz tudo isso, Jefferson. Mas o que nós devemos entender, Jefferson? Nós usamos jargões dentro da igreja, por exemplo, está amarrado, eu te repreendo. Agora, quando você pega... vamos falar aqui, por exemplo, quando Jesus foi tentado. Jesus é batizado nas águas e a Bíblia diz que logo depois o Espírito do Senhor leva ele para ser tentado. Então, quem levou Jesus para ser tentado? Não foi Satanás, foi o Espírito de Deus. Quando você pega Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos, a Bíblia diz que a mão do Senhor pegou o profeta e levou para o Vale de Ossos Secos. Então, quem levou ele para o Vale de Ossos Secos não foi o diabo, foi a própria mão de Deus. Aí eu te pergunto, como é que você amarra a mão de Deus? Como é que você repreende a mão de Deus? É por isso que nós temos que discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Eu compreendo que a situação que eu estou passando hoje é permissão divina. E sei que como permissão divina, assim como a história de Jó tem começo, meio e tem fim. Temos que passar por isso. E ao invés de reclamar da situação, muitas vezes assim eu
Falei com Deus, né? Teve um dia que eu falei, Deus, teve um dia que a minha esposa me ligou e a minha filha estava tendo uma parada cardíaca lá dentro da UTI. Falei, Deus, o senhor quer... O que o senhor quer? O senhor quer que eu busque a minha filha ou o senhor quer que uma funerária busque a minha filha? Porque era um momento de muita dor, muitas lágrimas, sentíamos muito sozinhos. E mesmo assim Deus foi fazendo a obra dele, né? E muitas vezes as pessoas dizem, não, a tua filha não vai precisar nem operar, o médico abrir lá, Deus já vai ter feito isso aqui. Eu nunca falei, Deus, se o senhor quiser fazer assim, o senhor vai fazer porque o senhor tem poder. Mas se o senhor quiser usar a medicina para fazer, o senhor vai fazer também. Então, de uma forma ou de outra, Deus está curando a minha filha. Deus está agindo. Então nós temos que entender, Jefferson, o que provém de Deus e o que provém do diabo. Se nós lemos o livro de Jó, nós vemos que Deus permite Satanás tocar em Jó. Não é isso. Verdade. E aí nós perguntamos, mas por quê? O próprio Jó responde no final. Ele diz, olha, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. E hoje, de contigo andar. Então, C.S. Lewis ele diz o seguinte, ele fala, olha, a dor é o megafone de Deus. Então, todas as vezes que a dor chega na nossa vida, é Deus gritando para nós, olhe para mim. Olhe para mim, eu quero falar com você, eu quero te ensinar alguma coisa, eu quero te mostrar alguma coisa. Antes de Abraão ser o pai da fé, Deus pede para ele o filho. Não é verdade? Verdade. Deus pede para ele o filho, então ele é aprovado. Ele sobe o monte, chega lá em cima, quando ele saca do cutelo, que ele vai cortar a garganta do menino, a voz de Deus fala. Mas a voz de Deus não falou enquanto ele caminhou 3 dias com o menino, não falou enquanto ele subia o monte, e não falou até ele chegar naquele momento. Deus diz, agora eu sei que tu me amas. Então, às vezes, nós passamos por situações porque Deus está querendo nos mostrar algo, nos ensinar algo. E o que a gente tem que fazer é orar a Deus, me ensina. Me ensina o que eu preciso aprender. Me ensina. Às vezes o silêncio de Deus é alguma resposta? Uma resposta, é isso. Eu vou te falar, Jefferson, o momento que a gente mais ora, mais clama a Deus, não é na alegria, é na dor. Tem pessoas, Jefferson, se Deus tirar a dor, tirar o sofrimento, Deus perde ela. Ela nunca mais vai para a igreja, nunca mais vai buscar Deus, nunca mais vai passar. Infelizmente. Então Deus às vezes permite ali, é a questão de Paulo, né? Espinho na carne e clama a Deus, Deus fala, minha graça te basta, Paulo. Minha graça te basta. Então, nesse projeto, nesse processo de dor que eu e minha esposa, minhas filhas estamos vivendo, a graça do Senhor tem sido suficiente para nós. Tem nos melhorado a cada dia como família, como esposo, como esposa. Eu falo, para mim estar aqui, a minha esposa está lá com ela, então louvo a Deus pela vida da minha esposa, das minhas filhas, a quem eu amo demais. Sinto muita falta da minha esposa, né, dentro de casa, da minha pequena também. Mas é um processo. É um processo e eu tenho certeza que logo vai chegar ao final. Verdade, se Deus quiser. Amém. Sobre as igrejas hoje, o que o pastor fala sobre as igrejas de hoje? As igrejas contemporâneas, Jefferson, eu penso o seguinte, a igreja de Cristo, a igreja de Deus verdadeira, ela está bem. Né? Porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É dito isso. Mas as pseudo-igrejas, aquelas portas que se abrem, que não conhecem as doutrinas básicas do Evangelho, elas estão em crise. E levando pessoas a Cristo. Aquilo que nós conversávamos antes. Uma pessoa que tem um dom, ela tem que estudar para aprimorar esse dom. Um advogado, um médico, antes de tudo ela tem um dom. Eu acho que eu quero ser médico. Ela estuda 7 anos, 10 anos para ser médico. O advogado é a mesma coisa. E a vocação pastoral também. Ela tem uma vocação, eu quero ser pastor, então eu vou me preparar para isso. O problema é que as pessoas hoje elas se rebelam na igreja, vai ali e abre outra. E às vezes não estão preparadas para aquilo. As pessoas que mais me fizeram bem, Jefferson, não foram as que me deram tapinha nas costas. Foram as pessoas que me corrigiram, que me chamaram a atenção. Falaram, você tem que mudar, você precisa parar com isso, você precisa ser isso e aquilo, entendeu? O meu superintendente teve uma conversa comigo um dia muito forte, e eu chorei bastante, mas que eu precisava. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque me mostrou coisas que eu não via em mim. Então as igrejas atuais hoje, as pseudo-igrejas, os pseudo-pastores, elas estão em crise. As pessoas que estão entrando debaixo dessa autoridade espiritual, elas precisam compreender que elas vão entrar em crise, que as pessoas não têm condições de cuidar delas. E aí não tem nada a ver com parede preta ou com qualquer outra coisa. Tem a ver com aquilo que é feito dentro dela, a palavra que é ministrada dentro dela. Como nós acabamos de falar sobre dinheiro, sobre prosperidades, que não é algo bíblico, né? Não da forma que eles falam, não que a prosperidade é um dom de Deus, mas não da forma que é aplicado. Então as igrejas hoje, elas estão vivendo uma crise,
a maneira que elas estão tratando Deus, os louvores que estão cantando a Deus. Infelizmente, também acho que chegamos no ponto que não tem mais retorno, não tem mais volta. E nossos filhos, nossos netos vão pagar um grande preço por isso. Se nós pegarmos a Europa são países pós-cristãos, igrejas fecharam, viraram bar, viraram qualquer outra coisa. Pegamos os Estados Unidos, também já está sendo considerado um país pós-cristianismo por causa da teologia liberal. A teologia liberal abraça qualquer movimento e nega as doutrinas básicas. Por exemplo, Jeff, quem conhece dentro das nossas denominações, quem conhece o credo apostólico? Você nem sabe o que é isso. Né? Você não sabe. Doutrinas de santificação, salvação, soteriologia, as pessoas não têm conhecimento. As escolas bíblicas das igrejas sumiram, não existe mais. Nós temos igrejas cheias de pessoas vazias. Se você cria uma escola bíblica na igreja, não aparece ninguém. As pessoas querem estar, ela quer pregar lá, ela quer cantar lá, mas ela não quer aprender, ela não quer se sujeitar. Eu penso, Jefferson, que muitas igrejas, não todas, não generalizar, tem muitos pastores queridos, amáveis, não tem tanto conhecimento, mas tem um coração voltado para Deus, se entrega a Deus e tem temor a Deus. O problema é que eu acho que às vezes as pessoas não têm conhecimento e nem temor a Deus. E aí, quando você não tem conhecimento e nem temor a Deus, você faz o que der na telha. Isso é um perigo. O que o pastor é uma igreja saudável, assim, na sua opinião? A minha opinião, uma igreja saudável é uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, que se abre a Bíblia, que prega a Bíblia. Que faz, principalmente, Jefferson, eu penso que é uma igreja onde o pastor é expositor bíblico. Ele pega uma perícope bíblica e ele fala dos versículos que está ali escrito. Penso que isso é uma igreja sadia, que é pregado o Evangelho. Toda igreja abre a Bíblia, mas nem toda igreja prega a Bíblia. Então a igreja sadia é onde o pastor tem um conhecimento bíblico e coloca isso para o povo, porque a palavra de Deus não é a palavra do pastor, a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é quem alimenta as pessoas em tempos de crise. A palavra de Deus é quem dá vida às pessoas. Então uma igreja sadia é uma igreja que trabalha com a palavra de Deus, que tem também o trabalho missionário, que pode dar uma cesta básica, que aconselha, que apacenta, que cuida segundo os primórdios bíblicos, não segundo os pensamentos humanos. O pastor, eu também tenho outra dúvida aqui também sobre, eu quero ver a sua opinião. Eu nunca vi macumbeiro falar de macumbeiro, outros tipos de religião falar de outro, mas o crente, geralmente um tacando porrete no outro. O que o pastor tem a falar disso, pastor? Essas pessoas ainda não perderam o conceito do mundo, né? Tiago, irmão de Jesus, escreve que de tudo que nós devemos guardar a nossa língua. A língua, né, se você tem um controle na língua, ela vai ter uma vida melhor. Mas, infelizmente, as pessoas, Jefferson, não compreendem isso. E uma das piores coisas que eu falo também, Jefferson, é porque essa pessoa talvez não passou por um processo de discipulado. Ela não foi discipulada, ela entrou na igreja, ela se batizou, talvez ela fez o curso de batismo, mas logo depois ela não foi acompanhada mais. Então ela não conhece o que a Bíblia fala sobre isso, porque a Bíblia trata sobre tudo, dinheiro, sexo, palavras e tudo. Então essa pessoa não passou por esse processo de discipulado, de aprender o que ela tem que deixar para trás e o que ela tem que assumir a partir dali. E o pior de tudo é que tais pessoas ainda ocupam certos cargos na igreja e não estão preparadas para isso. Porque, Jefferson, não é só falar bem ou não é só cantar bem. Se você pegar cantores sertanejos, cantores pop por aí, eles têm umas vozes maravilhosas, cantam muito bem, mas não são adoradores. Não é fato isso? E assim também a gente pode pegar muitos palestrantes aí que falam bem, mas não são pregadores do Evangelho. Então eu penso, Jefferson, que essas pessoas que falam, ainda têm esse hábito de falar da vida dos outros, elas não passaram literalmente por um processo de conversão e não passaram por um discipulado sério, onde o pastor orienta a pessoa, olha, até aqui você fez isso, mas a partir daqui você não pode mais. É uma mudança, é uma conversão no coração. Quando você pega a conversão do apóstolo Paulo, ele perseguia, matava, prendia, e ele se converte. Todos os seus hábitos, ele para, ele não faz mais. Então, tem que haver uma mudança. Eu sempre digo, Jefferson, a maioria das confusões que nós entramos, somos nós que escolhemos.
né? Palavras que falamos, atitudes que temos, se enfiamos em rolos porque nós queremos se enfiar. Então nós temos que tentar fugir disso. Mas eu volto a dizer, essas pessoas têm que ser orientadas, discipuladas e estar acompanhando elas sempre para elas melhorarem. Pastor, você tem algum versículo bíblico que define o pastor? Sim ou não? Que me define? Eu acho que, sabe, tem algo que eu gosto demais, as pessoas podem até estranhar, mas é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Quando você lê aqui a parábola do bom samaritano, que Jesus conta, eu acho que é uma parábola que fala muito ao meu coração, sabe? É uma parábola que fala comigo porque eu acho que é o que a gente tem que entender como vontade de Deus para as nossas vidas, sabe? As pessoas não compreendem algumas coisas, já fiz algumas marcações aqui de outras coisas, né? Porque as pessoas têm que compreender, Jefferson, o que Deus tem para nós. Na parábola do bom samaritano, Jesus está... Tem alguns intérpretes da lei, alguns fariseus que estão ali questionando Jesus. Aí um pergunta para ele assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele assim: conhece os mandamentos? Aí ele diz os mandamentos para o Senhor. E Jesus pergunta depois assim: como você interpreta? Então, para mim, Jefferson, essa pergunta de Jesus, eu gosto de falar que é a hermenêutica da vida. Por que hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar textos. Então, a maneira que eu interpreto a Bíblia, Jesus pergunta para ele: você conhece com isso, mas como é que você interpreta os mandamentos? Porque a maneira que eu interpreto os mandamentos da Bíblia é a maneira que eu vivo. Então, se eu interpreto mal a Bíblia, e ela é o meu manual de vida, é aquilo que eu digo que eu amo, que eu confesso, eu tenho que viver segundo o que ela me orienta. Então, o que me identifica muito é essa questão. Como é que eu estou interpretando os mandamentos de Deus? Tem uma coisa, Jefferson, é eu conhecer. Às vezes você conversa com uma pessoa que está na rua, bêbada, drogada, você crê em Deus, eu creio, fala assim: vamos para a igreja, fala: não estou preparado. Não estou pronto. Vamos se batizar. Não estou pronto. Mas ela diz que crê, ela diz que é filha de Deus, na verdade. Tem uns que falam que tem Deus no coração, né? Já tem Deus no coração. Mas ela não testemunha isso. Então a pergunta de Jesus a esses doutores da lei, esses fariseus, é muito relevante, pelo menos no meu coração. O que está escrito? Eu conheço o que está escrito. Mas como é que eu vivo isso? Porque a maneira que eu vivo é como eu vou ser reconhecido. Se eu coloco isso na vida dos outros, quando Jesus entra e conta a parábola do bom samaritano, ele diz: olha, conhecer a palavra de Deus é praticar. É fazer o teu melhor para o outro. Então, esse texto aqui, para mim, é o que me move. E eu digo muito para as pessoas isso. Como é que você pratica a palavra que você diz que crê? Como você pratica? Porque a maneira que você interpreta deve ser a maneira que você vive. É isso que eu penso. Pastor, eu queria que o senhor deixasse um recado para as pessoas que estão assistindo nós nesse momento. Deixasse uma reflexão para ela. Talvez, eu não sei se a pessoa está passando momentos ruins, difíceis. Queria que o senhor deixasse uma mensagem de carinho, assim, para a pessoa se sentir, pensar que não está sozinha, que Deus ainda pode fazer milagre na vida delas. Eu queria que isso fosse. Amém, Jefferson. O que eu quero dizer para vocês que nos ouvem, amados, que não importa o momento de dor, de situação difícil que você esteja vivendo. Às vezes você se sente solitário, você acha que foi abandonado. Mas eu quero te dizer uma coisa e afirmar: Deus não te abandonou. Deus está com você. Quando você lê toda a Bíblia, você descobre que os momentos de crise, de piores situações, de qualquer ser humano, de reis, de profetas, de apóstolos, de pessoas simples, Deus esteve presente. Agora a grande questão é que às vezes Deus não nos poupa do vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. E às vezes Deus está permitindo você passar pelo vale, mas Ele está lá com você. E outra coisa, tudo
é passageiro. Vai passar. Apenas um processo. Deus está querendo se revelar a você. E que você quer passar mais rápido, quer que essa tempestade passe mais rápido, se curve diante dele. Busque ele. E diz: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Eu estou aqui para aprender. E saiba que Deus te ama. E te ama como um pai ama um filho. Eu quero aqui agora agradecer. Obrigado, Jefferson, pelo carinho, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua família, o teu trabalho ricamente. E dizer mais uma vez para os que nos ouvem, que Deus te abençoe e que você possa encontrar uma igreja que esteja perto da Bíblia e ficar nela e converter teu coração a Cristo e se preparar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus abençoe a todos vocês. Pastor, muito obrigado, Eu tá? agradeço, Jefferson. Gente, se você gostou desse vídeo, peço que você curte, compartilhe, mande para todos os seus amigos, porque tenho certeza que esse vídeo vai fazer um milagre na sua vida, tá? Se você está passando por um momento ruim, assista esse vídeo inteiro, que Deus vai falar com você, tá bom? Tchau, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Deus abençoe.